Olá, tudo bem? Eu vou aproveitar e fazer um outro vídeo sobre alguns programas que tem muito na internet e eu acho um dos melhores relações custo-benefícios como quando antivírus. Eu estou dizendo do AVG. Bem, eu já fiz o download do AVG, ele faz as instalações, é, mas é automático, né? A pessoa que ainda não tem o AVG é só ir no Google ou na página do Firefox, escrever AVG. Eu aconselho que vá nessa segunda opção aqui, né, do AVG Brasil, clica aqui e essa primeira opção assim de baixar grátis. Olha só, você pode ver que ele não tem todas as funções do pago. A melhor opção, principalmente se você ser leiga, você for aquele usuário sem muita prática com a internet, é usar a opção paga. Ele dá maior proteção. E o que que acontece? Utilizo essa daqui que geralmente eu uso demonstrativo e eu tento passar para os usuários que na internet não é nada confiável, entendeu? Nada é de graça, nada é confiável. Então, essa tela que está vendo aqui embaixo é para proteção para os navegadores. Se você for uma pessoa sem prática de uso do computador, aquele usuário leigo, bem leigo mesmo, eu aconselho que ative, entendeu? Mas se você não for ou não gostar que seja alterada a página inicial do seu navegador, essas coisas tudo, ou que às vezes vai ficar monitorando, bem que antivírus ele tem que monitorar tudo que você faz. E isso, o que que faz? Reduz a performance do seu computador. Ah, eu tenho um antivírus que não diminui. A pessoa configurou não diminui a performance do computador. A pessoa não ativou o antivírus. Você tem um enfeite no seu computador. Você não tem um programa que está verificando tudo que você faz. Eu, no caso aqui, eu vou mandar não confirmar e recusar essa tela aqui para a gente continuar a fazê-lo. Vamos lá. Então você vai clicar em baixar, ele vai instalar o AVG. Eu vou pular essa fase e vou na fase que é mais interessante para os usuários e até os amigos que trabalham na área de informática. E eu explicar por que, que eu utilizo o AVG e coloco nos nossos clientes. Bem, primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: é demonstrar ao cliente final ou ao usuário ou a pessoa que está usando o computador que o AVG está rodando. No próprio Windows, aqui a partir do 7 ou então no outro, você pode lá no menu dele, do Windows, e mandar que seja sempre visível a barra do AVG. Para que isso? Quando houver uma atividade, você já esteja sabendo o que ele está fazendo e você tem um pouquinho mais de paciência que o antivírus vai reduzir a performance do seu computador. Se reduzir muito, já te indica que já está na hora de você trocar o seu equipamento, né? A vida útil de um computador, na realidade, é 4, 5 anos. É um erro muito grande das pessoas acharem que vai comprar um computador de 1970 e vai ficar até ele mesmo falecer. A vida útil de um computador são 4, 5 anos. As pessoas compram o computador muito errado para a função que deseja. E sem contar que a pessoa utiliza o computador para N funções. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: você não vai comprar um computador para substituir um videogame, você vai ter que fazer um computador caríssimo, certo? Você não vai comprar um computador de 1.000, 1.500 reais e vai achar que vai jogar igual como você joga num Xbox ou um PlayStation da vida. Para tal, você vai ter que gastar bem mais do que o valor de um console de jogos desse. Então é muito errado essa ideia. Não, eu vou comprar um computador.
para fazer um trabalhinho de escola para usar na empresa. Ah, mas eu vou botar um FIFA 2015. Você não vai ter computador para nenhuma das duas coisas. Eu tenho o costume de dizer que o computador é um canivete suíço, certo? Se você for um médico e tiver num local onde alguém passando mal e tiver que fazer uma traqueoscomia, né? Aí você abrir a garganta. Cara, se alguém tiver um canivete suíço, você vai lá até faz. Mas o que acontece? Você vai fazer uma operação, você usa um bisturi. Então cada coisa passou a cada coisa. Agora eu vou sair muito desse meu enredo e vou dizer o porquê desse nosso vídeo. Nosso vídeo é o seguinte: o AVG, até o antivírus free, é mais indicado, eu indico e instalamos nos nossos clientes, porque é o seguinte, ele tem a melhor relação custo-benefício para um usuário médio. É aquele usuário que tem um certo cuidado de usar a internet, usa para uso tipo comercial, né? Não para ficar instalando vários programas, você tem que ter muito cuidado com isso. Quando você instala um programa, você indica ao seu antivírus, qualquer que seja, que confia naquele editor, que confia cegamente naquele programa. Então, qualquer coisa que possa vir com o programa, você automaticamente você libera a entrada perante ao seu computador e antivírus. Então você tem que ter muito cuidado com o que vai instalar e o porquê. 90% dos nossos clientes, às vezes, a gente mau uso, é uma coisa muito complicada você chegar para a pessoa e dizer, olha, você está usando errado o computador. Você está confiando demais nos outros, né? As pessoas acham que estão dentro de suas casas ou dentro da sua sala, do seu escritório, e perante a máquina acha que ali está seguro, que não tem nada demais vir aceitar algumas coisas, né? Mas você tem que ter muito cuidado. Vamos embora lá. Primeiro é o seguinte, é lógico que eles dão esse excelente antivírus, melhor relação custo-benefício, não estou dizendo que seja melhor ou pior do que qualquer outro, mas para mim, 30 anos de profissão, eu prefiro usar, por até esse momento, o AVG. Que software e programas acontece muito disso, né? Mudam sempre. Então vamos lá. Essa aqui é a versão grátis, né? Está escrito free. E o que eles querem? Ele quer que o senhor compre a sua proteção Pro, que inclui firewall avançado, anti-spam, cofre de dados e muito mais. E você clicando ali você pode comprar. Eu sempre instalo essa versão e dou aquela opção ao cliente. Olha, se o senhor está vendo que está acontecendo muitos problemas no computador da sua casa ou do seu escritório, passe para a versão paga. É barato, eu não sei, deve estar uma base de uns R$ 100 ao ano, entendeu? Às vezes você gasta muito mais num conserto. Então vamos lá. Agora, eu vou dar a vocês as informações importantes que vem por padrão desabilitada não só no AVG, mas em 99,9% dos antivírus. Por que acontece? As versões grátis são de teste para você verificar o conhecer o produto. Se você instalar um produto e você notar que o seu computador não está com a mesma performance, você vai achar que o produto é ruim. Erroneamente também, um grande erro muito dos usuários. O que acontece? Então ele vai lá e habilita o mínimo possível para você conhecer, e se for um vírus muito grave ele vai te dizer ali, mas se não tiver ele deixa passar muitas coisas. O antivírus é ruim? Não. O usuário ou a pessoa que instalou não soube configurar, não parou para ler, não se informou. E esse é um erro muito grande dos usuários de internet no Brasil ou no mundo inteiro. Vamos lá. Eu vou clicar em opções e vou em configurações avançadas.
Na primeira tela tem a aparência. Um importante ícone que você vem desabilitado, para não ficar dando avisos toda hora e o leigo achar que é algum problema, é o seguinte aqui. Essa terceira opção aqui, notificações de mudança de componentes. Isso é interessante que você acione e clique em aplicar. Por quê? Olha só, quando você instala um programa e se o programa em conjunto tiver alguma coisa malicioso, ele pode desligar parte de funções do seu antivírus. Qualquer um. Ah, mas como? Então o antivírus é ruim? Não. O usuário que deu aquele programa direitos sem saber se são bons ou ruins. Ah, eu quero um programinha para me botar um enfeite na imagem, eu vou lá e instalo qualquer coisa sem pesquisar antes. Instalou, quer dizer, você está dizendo ao seu computador, ao seu antivírus, que confia cegamente naquilo. Então, qualquer coisa que aquele programa for fazer no seu computador, está com sua aprovação. Então, ele vai lá e desliga o antivírus. E aí? Entendeu? Então, quando você faz essa notificação de mudança de componentes, quando você instala um programa e, de repente, você ouvir a mensagem, a proteção online está desligada, então você já soube que aquele programa desligou a sua proteção de internet. Então, aí você tem que analisar muito bem se vale a pena mantê-lo. Então, vou pular agora para o vídeo não ficar muito longo, mas tem muita coisa que eu tenho que explicar. Nessa aba de verificações. Na aba verificar todo o computador, ele tem aqui algumas coisas que vêm desmarcadas para não reduzir a performance, mas tem que ser marcadas quando você instalar. Relatar conjunto apropriado de aplicativos potencialmente indesejados. Verificar cookies de rastreamento. Examinar interior de arquivos. Essas três abas são completamente importantes, mas quando estiver atuando, você vai notar que ele vai lá e deixa o computador um pouco lento. Então, quando você estiver baixando o arquivo, antes de ele deixar você executar, ele vai lá e vai verificar o arquivo. Ele vai ver se o site que você tem um programa que rastreia seu caminho pela internet. Então, ele vai lá e vai ficar lhe avisando. Tem gente que acha que ao invés de ser isso muito bom, ele acha ruim. Não sei o modo de pensar dos senhores, mas eu acho que você está me pré-avisando. É a mesma coisa se eu lhe dizer assim, ó, não passe naquele local que é perigoso, o número de assalto é muito grande. E aí você reclamar e você queira passar. É uma ideia sua, entendeu? E a última opção também, que na hora do rastreamento, de verificar o computador, ele é muito interessante ativar. São ativar a verificação completa sempre e verificar todos os tipos de arquivo, não somente arquivos infectáveis. O que são arquivos infectáveis? É por base um vírus, vou tentar não ser muito técnico, mas ele vai lá e escolhe alguns tipos de arquivos que são executáveis, que são subprogramas. Então, ele vai lá e faz aquela infecção naquele arquivo, né? E a ideia de vírus é igual na doença. Ele pega um programa que tem dentro do seu computador e transforma igual a ele, né? A ideia, a sugestão de vírus, né? Olha aqui, ativei aqui, ele já encontrou aqui nesse programa aqui uma ameaça e já detectou. Você está vendo, né? Só ativei essas funções. Eu conversei alguns minutos antes, ele não tinha visto nada disso, porque ele mandou ele verificar todos os tipos de arquivos. Verificação de arquivos e pastas. Também eu tenho que marcar. Relatar conjunto apropriado de aplicativos potencialmente indesejáveis. Verificar cookies de rastreamento. Examinar ambiente do sistema.
ativar a verificação completa e todos os tipos de arquivo. Isso aí quer dizer as pastas já estão dentro do seu computador. Aí eu clico lá em aplicar. Agora na opção verificação shell. Também reparar e remover infecções de vírus sem me perguntar, porque às vezes ele fica te perguntando. Já vi clientes que ele ficou botando um negócio aqui chato e eu estava tentando instalar aquele programa e ele já estava avisando, olha, o programa está com vírus. E o usuário, não, mas é lá, eu quero instalar o programa. É a mesma coisa, eu quero ser ali para ser assaltado e a pessoa insistir em fazê-lo, né? E depois reclamar que aconteceu aquilo. Marque todas as opções aqui. Relatar arquivo potencialmente perigoso, verificar cookies de rastreamento, que são aqueles programas que são lidados, mas para o que aquele programa faz? Ele faz um perfil seu. Ele lhe dá um programa, como eu sempre falo para todo mundo, não há nada de graça na internet em local nenhum. Ele lhe dá um programa, mas ele faz aquele perfil que é vendido a terceiros. Né? Que perfil que faz? Você visita sobre um determinado assunto. Eu gosto de arte, visita sobre arte. Aí o que, que acontece? O que, que ele faz com esse perfil? Vende. E uma coisa muito importante com a proliferação de mídias, né? E de pendrives, né? É essa última opção, verificação de dispositivo removível. Ativar a verificação de dispositivo removível. Também marco todas as opções, relatar e remover infecções, relatar conjunto de aprimamentos desejáveis, verificar cookies, examinar o interior de arquivos, ativar a verificação completa e todos os tipos de arquivo, não só arquivos infectados. Para o usuário é uma imagem, mas não é uma imagem, é uma sequência, é uma numeração binária, uma sequência 01, que ele chega ali, o interpretador do Windows, ele vai lá e monta a imagem a partir daquelas informações. Em conjunto com aquilo, junto com aquela imagem, você pode vir e ver um vírus, né? Um código de um vírus, né? Na verdade, são códigos. Nessa aba verificações, eu ativei todas as funções. E agora, o que, que acontece? Não é interessante que o antivírus passe uma vez ou outra. É interessante que você especifique o antivírus na aba Programações e a opção Verificação Agendada, que não vem por padrão ativado, geralmente antivírus nenhum. Para quê? Para não reduzir a performance, porque o usuário tem que saber qual o melhor horário que ele vai ativar. Que você habilite essa tarefa aqui. Eu habilitei a tarefa e aqui eu tenho a execução da programação. Pode ser a cada tantas horas, executará específica. Geralmente, o que, que eu faço? Eu mando selecionar a minha opção quando vou nos clientes todos os dias e coloco no horário, geralmente, como nossos clientes são muitas empresas, no horário do almoço do funcionário. Então eu chego lá, mando executar a hora específica e chego ali e mando ele fazer o seguinte: olha só, qual é o seu horário de almoço? Meu horário é das 12h30, né? Meu horário de almoço são às 13 horas, então vou lá e deixo às 13 horas. Aqui a pessoa está usando o horário de 2 dígitos, às 12h30, às 13 horas, e aí ele vai lá e vai no horário que quero, né? Então às 13 horas aqui seria 1 da tarde, então vou deixar aqui pré-marcado e mando aplicar. Ele vai analisar, como vocês já viram que ele bloqueou ali uma instrução desconhecida, e ele vai fazer uma análise de todas as funções que tem no sistema para vir
para vir e colocar e verificar o que, que tem. Agora eu vou fazer uma pequena demonstração do que eu coloquei naquela última opção de disco removível, que é muito interessante e se faz necessário. Irei colocar um pendrive aqui na máquina. Pronto. E o AVG, ele vai lá, verificando o dispositivo de mídia de removível. Bem, aqui o usuário aqui, né? Ele mandou que o pendrive seja aberto automaticamente. Não aconselho isso não. Eu aconselho sempre que você deixe o Windows verificar, lhe perguntar, perdão, o Windows ele pergunta. Enquanto o Windows lhe pergunta, eu aconselho que você aguarde que aqui você vai ver que o AVG vai fazer a verificação antes de abrir o arquivo. Como o pendrive ele tem um pendrive nosso, não, ele vem aqui e não tem um vírus. Mas o que, que acontece é o seguinte, ele poderia ter um vírus e ele ia ser auto-executável no momento que você encaixava o pendrive. Isso é uma opção de cada um, eu respeito cada usuário, mas o que, que acontece? É interessante que você aguarde o antivírus verificar o disco removível e após ele verificar todo o disco, ele vai subir uma bandeja informando que encontrou vírus, não encontrou, o nível é, de perigo, né? E ele, como já está configurado, de remover automaticamente. O que, que acontece na realidade? A pessoa tem que ter cuidado em infectar sua máquina, porque a partir disso você se torna, como a ideia do nome desse programa de vírus, você se torna um agente transmissor. Então, caso se você for enviar um trabalho, enviar um programa a alguém, e a pessoa fala, eu não li o programa, porque o meu antivírus não deixou, isso quer dizer que o senhor ou a senhora já está com sua máquina infectada. Então, não é a partir de desabilitar o programa na pessoa que precisa receber o arquivo, e sim em você verificar o seu problema, solucionar e deixar de ser um agente transmissor, né? Como aquela pessoa que tem dengue, se um Aedes aegypti vier e pegar o seu sangue contaminado, vai passar para outras pessoas, né? É porque é a mesma ideia. A ideia do nome de vírus para esses tipos de programas maliciosos é por causa disso. Ele atua como vírus. Ele contamina a sua máquina, pega, se prolifera e quando você tem algum meio de saída de sua máquina, um e-mail, um pendrive, um CD, ele no momento que você está gravando ou enviando aquela mídia, ele se auto-instala em conjunto, certo? Então, por isso a pessoa tem que ter um cuidado muito grande na hora de instalar um programa, na hora de ir a um determinado site. Se for lá e houver uma mensagem que há algo suspeito, é melhor não ir, entendeu? Porque não parece não, mas a nossa dependência desses equipamentos nos dias de hoje é muito grande e a tendência é ser de piorar. E depois a pessoa sempre vem falando que não sabe o que aconteceu, né? Pronto. Agora o que aconteceu? Ele foi lá, verificou que não tinha nada e, e abriu o meu arquivo. Então aqui são os arquivos que estão no CDs. Bem, então desculpe em ter sido meio enfático em algumas coisas, mas é uma coisa que acontece muito com os usuários, viu? Não teve nenhum tipo de vírus e foi muito com usuários que as pessoas vêm e pegam vírus, ficam muito à mercê de alguns programas, como o que aconteceu aqui nessa máquina. Espero que o vídeo seja útil. Eu indico o AVG, que até nesse momento foi a melhor relação custo-benefício, certo? O grátis,
para o usuário médio, aquela pessoa que tenha o cuidado de usar os arquivos da internet, o cuidado de não entrar em qualquer site. Ele é bem razoável. Caso você esteja começando a usar a internet, se você esteja ou compartilhe o computador com as pessoas que não tenham tanto cuidado quanto o seu, lhe aconselho a passar para a versão paga. Ela irá bloquear sites, irá bloquear a execução de alguns arquivos, irá toda hora ficar lhe informando, mas isso é para o seu próprio bem. E sempre, sempre qualquer antivírus reduz a performance da sua máquina. Se o impacto for muito grande do AVG, isso já indica que ou o senhor ou a senhora tem um outro problema, ou o senhor ou a senhora já está a ponto de trocar sua máquina. E aí eu lhe aconselho a procurar um bom profissional, tem vários, mas bons são poucos, que vá e dê todas as informações necessárias. Visite nosso site www.gilsonmatos.com.br e até a próxima. Um abraço.